Lembrando, se você quiser assistir essas e outras lives ao vivo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, fechou? É nóis, vamos pra live, cuida! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, mais uma live, mais um bate-papo aí. Tema hoje, React, né? Sobre a IA, a IA e o futuro dos empregos. Será que a IA vai roubar o nosso emprego, velho? Será que a IA vai roubar o emprego de todo mundo? Cara, deixa eu só consertar aqui. É o assunto do momento, né? É o assunto do momento, é IA. Falar um pouco também, fazer um pouco de rolê aleatório hoje. Tem um vídeo aí pra gente falar sobre escravidão pornográfica, que eu acho que é um tema bem interessante pra gente falar, é muito do contexto de hoje em dia. Não vou aprofundar tanto, mas aí se depois alguém quiser que a gente aprofunde mais no tema, aí é só dar como sugestão e aí a gente faz um vídeo, fechou? Enquanto isso eu vou comer paçoca. Melhor doce do mundo. Bom pra caramba. Vamos lá. Ó, esse maluco aí, que inclusive é bem parecido comigo, fisionomia, é o Hugo de Freitas. Ele tinha um canal, eu não sei se ele ainda tem, né? Já tem um tempo que eu não acompanho a carreira do Hugo. Mas o Hugo de Freitas, ele era um cara que falava muito sobre concurso público. Ele foi um cara que sofreu muito para poder passar no MP, no Ministério Público, né? Eu acompanhei essa jornada dele de concurseiro. A esposa dele, eu acredito que trabalhava na Caixa, na Caixa Econômica, concursada. E ele era aquele cara que entrou na vida de uma mina estruturada e ele estava procurando se estruturar. Me identifico com o tema. Pode ser que eu faça alguma coisa futuramente sobre o tema. Mas em resumo, o Hugo é esse cara. Um cara muito inteligente também. E agora ele começou um canal sobre pontos acerca de filosofia, reflexões sobre o dia a dia. E ele fez esse vídeo aqui. Eu não vi antes, né? Justamente para ter também o efeito surpresa, para ver com vocês, quem estiver assistindo aí do outro lado. Mas é falando sobre a inteligência artificial, né? Tema muito recorrente aí hoje em dia. E vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai reagir sobre. Fechou? Vamos lá. ChatGPT com seu modelo 4. A polêmica da semana é ChatGPT com seu modelo 4.5 e as animações do estúdio Ghibli. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o fim do designer. Será que agora a gente está vendo uma nova era da IA, que ela vai ficar cada vez mais fácil e a arte se tornará apenas um produto replicável? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Hugo, aqui é o Filosofia Infinita. Se você gosta desses assuntos filosóficos, que a gente tenta trazer um pouco de debate, profundidade, considere se inscrever aqui no canal. Primeiro ponto que eu quero falar, eu acredito fielmente que a IA não consegue substituir a capacidade artística do ser humano. Ela pode até ser superior ou equivalente à capacidade artística do ser humano, mas talvez ela não seja capaz de trazer o sentimento na arte que o ser humano é capaz. Eu acredito que esse tipo de traço, ele é característico de um ser que pensa, um ser que tem noção da questão que está fazendo. Mas assim, é um fato que a IA, ela, principalmente com essas animações do estúdio Ghibli, né? Acho que é assim que se pronuncia. Ela muda sim o jogo, ela nivela o jogo da questão das ilustrações, como também ela já vem há muito tempo nivelando outros níveis em relação a processos automotivos que antes se dizia que não era capaz de uma máquina fazer. E a gente já está vendo que existem robôs com IA
principalmente na China, que estão desempenhando funções antes só vistas em seres humanos. E isso, para um contexto capitalista que visa a produção em massa e o lucro em si, né? O lucro e a ideia de oferta e demanda, cara, não tem trabalhador melhor do que a IA e os robôs, né? Mas aí vamos ver o que o Gama vai falar sobre o tema. Galera, o ChatGPT lançou o modelo 4.5, que basicamente traz algumas inovações e uma inteligência muito aprimorada na criação de artes, né? Então ele consegue, por exemplo, pegar um frame meu e falar, olha, crie isso no estilo Estúdio Ghibli, que é o famoso estúdio do Hayao Miyazaki, grande estúdio japonês, talvez o maior, mais famoso pelo menos, né, de animações japonesas. E isso viralizou muito, né? Ah, meu Deus do céu, é infringir copyrights, é um desrespeito, Inclusive, foi o que eu mais vi esses dias no Instagram, foi isso aí. Tá, dos artistas, os designers. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Antes de mais nada, eu quero fazer uma reflexão. Precisa de um domínio, mas não sabe como criar um site? Deixe que a inteligência artificial... Com a Amazon. Porque a Amazon, o que aconteceu? A Amazon chegou no Brasil, ela quebrou todo mundo, né? Quebrou todo mundo. Livraria, lojas, departamento, foi quebrando todo mundo. Hoje as livrarias no Brasil estão por um fio, né? As que resistem ainda. Por um fio, vendem livros a preço de capa, né? Então não tem desconto nenhum. Então o livro sai na editora por R$80, vai pagar R$80. Não tem. E isso, pessoal, é interessante ele falar dessa questão aí, porque tinha uma livraria muito famosa, que era a Saraiva, muito conhecida, tinha em muitos shoppings. Eu sou daquele tipo de pessoa que realmente gosta de livro físico. Eu não gosto de ler em Kindle, eu não gosto de ler em PDF, tudo. Cansa a minha vista, muito mais do que cansa quando eu estou lendo o livro. É uma questão minha. E aí, realmente a gente está vendo, a gente está presenciando uma era do fim das livrarias. Biblioteca municipal, aqui na minha cidade ainda existe. Claro, é uma cidade de 40 mil habitantes, a gente não tem tanta perspectiva assim, de desenvolvimento, né? Mas, cara, é uma coisa que livro físico realmente está acabando. Está acabando, que eu digo, na cultura das cidades, na cultura de ter um ponto físico. A venda de livros físicos, eu acredito, eu não sei os números ao certo, mas eu acredito que ainda resiste com muita força. Mas é um fato que livros físicos estão ficando escassos em locais, em livrarias, em bibliotecas. Isso realmente tá bem difícil. Sem desconto nenhum. É assim que elas vivem hoje, né? Elas conseguem ainda se manter pouquíssimas em poucos lugares. A Amazon, o que ela fez? Ela chegou num preço muito agressivo, ela até tanca tomar um prejuízo para quebrar todo mundo. Então a Amazon, ela fala, não, eu vou vender esse livro a R$30, às vezes eu não vou ganhar nada, mas eu não me importo, eu seguro esse prejuízo, mas eu sei que vai quebrar os meus concorrentes todos. Essa é uma prática da Amazon. Mas a pergunta que eu te faço é, você compra livro onde? Você prefere comprar na livraria local e pagar R$100 num livro de capa mole ou pagar esse mesmo livro R$40 na Amazon que entrega na sua casa no dia seguinte? Essa é uma pergunta. Eu vou responder por mim. Eu compro na Amazon. Então eu não posso ser o responsável por salvar as livrarias. Primeiro que uma ação isolada como a minha não faz diferença nenhuma. A livraria vai quebrar do mesmo jeito, tá? Porque eu sozinho não consigo competir com o império, né, bilionário da Amazon. Então, eu vou optar por eu comprar meus livros e pagar o preço cheio. Não vai adiantar nada. A livraria vai quebrar e você vai estar mais duro ainda. Esse é o ponto. Essa questão da IA com os designers é a mesma coisa. Porque a questão que se coloca no final do dia é assim, o usuário, né, o cliente, ele prefere pagar $20 do ChatGPT e ter acesso ilimitado à criação de arte, ou ele vai pagar R$1.000 por uma arte que vai demorar um mês. Esse é o ponto. Tá? Então esse é o ponto ético o que o usuário é colocado. Poxa, eu tenho uma ferramenta que faz isso e eu tenho um designer. E aqui eu não vou discutir quem é melhor ou pior. Provavelmente o ser humano, né, talvez ele vai ser melhor. Mas eu também reconheço que muitas vezes, pro propósito que a pessoa quer, o ChatGPT vai entregar uma arte rápida, prática, para os fins que essa pessoa quer, ou é só diversão, só quero ter uma ilustração minha de graça. Isso aí que o Hugo falou é muito interessante porque
essa questão da balança, né? Poxa, o que eu prefiro? Eu prefiro pagar um profissional para fazer uma arte para mim e que vai demorar um certo tempo, ou pagar o pacote premium do ChatGPT e obter a arte muito mais rápido. Isso também eu acho que a gente pode levar para outras plataformas, tipo o Canva. Às vezes você deixa de pagar um designer para fazer uma logo para você, porque no Canva você tem acesso a logos, a padrões de logo. É claro que você não vai fazer a logo do seu jeito, tal, personalizado, mas sai uma logo muito bonita, sai uma logo muito boa. Então eu acredito que o ChatGPT, o Canva, a Amazon, no exemplo que ele falou de livrarias, todos estão no mesmo patamar. Eu acho que a diferença do ChatGPT para os outros exemplos citados é que o ChatGPT ele jogou o nível dessas questões do ser humano, desses dialetos do ser humano, ele jogou o nível muito mais para cima. E outra, enquanto o Canva ele tá nichado só na questão de design, de produção de logo, de mapa, de thumbnail, essas coisas, cara, o ChatGPT, a inteligência artificial, melhor dizendo, ela tá cada dia mais enraizada em muita coisa. Então, hoje a gente já tem eletrodomésticos que tem inteligência artificial. A gente tem o próprio programas de computador que já tem inteligência artificial. Então, talvez o grande macete, para que eu não me confunda e para que a gente passe a informação, a ideia certinho, é que qualquer outro avanço tecnológico até hoje visto, ele só jogou em um nicho, enquanto a inteligência artificial, a IA, ela está abrangendo o seu campo de atuação, e essa é a pegada, esse que é o grande game da IA, porque ela está jogando em outro nível. Enquanto as outras coisas que a gente falou aqui de unir, a IA já está indo para Hokage já, entendeu? E com sem exageros. E tá tudo bem. Sim. Então o ponto que eu coloco é o seguinte, pessoal, e eu já falei aqui, a tecnologia tem que entender o seguinte: no capitalismo ela não visa a melhoria, e para mim essa é a questão central, ela visa o lucro da sua qualidade de vida. Imagina uma sociedade onde cada inovação, cada salto tecnológico fosse celebrada por todo mundo, porque resultaria em salários melhores. Finalmente chegou o grande dia. Uma vez por ano a gente faz o que a gente vai fazer. Há mais ou menos 2 anos a gente revolucionou o mercado. Trabalhar menos. Então, eu trabalho 6 horas por dia. Com essa inovação eu vou conseguir trabalhar apenas 3 horas e manter meu poder de compra. Isso para mim é a questão central, porque no capitalismo, cada inovação tecnológica, ela resulta em mais competição, mais concorrência, todo mundo brigando entre si, o que faz o seguinte: as relações trabalhistas piorarem. Então você, designer, provavelmente após esse salto do ChatGPT, vai ganhar menos, vai ter menos encomenda, vai ser menos remunerado, vai perder emprego, e é isso mesmo. E mais, eu acredito que não só vai perder emprego, vai ter menos encomenda, como o trabalho vai ser muito menos valorizado. Por quê? É a mesma máxima que a gente está falando desde o início do vídeo. A galera não vai querer pagar por uma coisa mais cara, que foi feita por um ser humano, quando ela tem a praticidade, a comodidade de fazer isso da casa dela e receber instantaneamente. Então, cada vez mais a gente vai ver setores onde a IA estiver relacionada, estiver em ação, a gente vai ver uma desvalorização da mão humana. A gente vai ver uma desvalorização do serviço humano prestado. Por quê? Porque enquanto o ser humano cobra X valor, nós
ainda na condição de ser humanos, acharemos caro e pagaremos a IA para fazer, para a gente poder pegar instantaneamente. E isso é a mesma lógica do comércio em si. Às vezes você vai num lugar e quer comprar alguma coisa e você pede desconto, e se o vendedor não te dá desconto, você acha caro e vai comprar em outro lugar até você conseguir seu desconto. Só que o que acontece? No fator humano, você não sabe o trabalho que deu, você não sabe as formas que a pessoa comprou, você não sabe o trabalho que a pessoa teve para fazer. Então, quer dizer, não se bota preço no trabalho dos outros. A gente tem um costume muito feio, e eu não sei se isso é só do Brasil, mas a gente tem um costume muito feio, nós brasileiros, de pedir desconto em relação às coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir, não estou dizendo que você tem que comprar tudo caro, mas eu acho que tem uma lógica muito massa que a gente tem que pensar, que é assim, cara, se tá caro, se eu achei caro, então eu tenho duas opções: ou não comprar, ou juntar mais grana e ir lá e comprar. Sabe, a gente tem um pensamento de desvalorização do outro e do trabalho do outro que é impressionante. Então, quer dizer, isso só vai piorar agora com a IA. Por quê? Porque, novamente, como eu falei, tudo onde a IA estiver envolvida, vai ocorrer uma desvalorização do trabalho do ser humano, do meu, do seu, do nosso. Talvez poucos setores, talvez principalmente os que trabalham com intelectualidade, ideologias, esses talvez não sejam afetados, mas qualquer outra coisa que a IA esteja envolvida, vai sim ocorrer essa desvalorização. Por quê? Porque as pessoas vão colocar na balança, tá, eu tenho aqui uma oportunidade de ganhar mais, ou de fazer mais rápido e de gastar menos dinheiro e tempo, e eu tenho do outro lado uma perspectiva de mais demorado, mais artesanal. Claro, vai ter gente que vai querer ainda, tem gente que vai se sustentar, assim como a política dos livros físicos ainda se sustenta, mas não vai chegar nem na unha do que é hoje o trabalho do ser humano. Talvez coisas artesanais, coisas que você talvez possa fazer numa impressora 3D com IA, isso vai tirar o lugar de muita gente. Eu realmente, eu sou que nem Will Smith no filme Eu, Robô. Eu sou aquele cara que desconfia de máquinas, não curto máquinas. Acho que estamos prestes a ver Skynet. Eu tô aqui enlouquecendo. Eu acredito que estamos prestes a ver Skynet. Não sei se nossa geração, porque eu sou da década de 90, mas, cara, eu acho que a geração Z, a geração mais nova aí, com certeza vai ver Skynet. E eu acredito, antes de voltar pro vídeo do Hugo, eu acredito nisso por quê? Porque, por exemplo, a bomba atômica, quando foi criada lá pelo tal de Oppenheimer, acho que é por ele mesmo, ela não tinha intenção de matar. A bomba atômica nunca foi projetada para ser, até onde eu sei, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam ali e tal, quem assistiu o filme ou quem sabe da história. Mas o processo da bomba atômica, ele não foi pensado para destruir pessoas em massa. Ele foi pensado para ser um auxílio à humanidade, ao desenvolvimento da humanidade, certo? Muitas coisas na história da humanidade não foram feitas para serem armas de destruição em massa. Quem fez isso foram nós, os seres humanos. E aí, tu acha mesmo, beleza, a IA tem esse discurso, a IA não foi criada para matar as pessoas, a IA não foi criada para ferir o ser humano, os robôs não foram criados para ferir o ser humano. Mas, cara, do mesmo jeito que tem seres humanos que pensam nisso e já estão pensando nas possíveis consequências de talvez um descontrole da IA e da mão de obra robótica, também vai ter os loucos que vão pensar, não, eu quero que o mundo seja controlado por robôs porque eles são melhores que os seres humanos, é mais libertário. Maluco da cabeça. Se você pode ver no Transformers, tem lá no Transformers, eu não sei qual é o Transformers.
O cara preferiu se aliar a... Como é que é o nome dele? É o líder dos... Ele preferiu se aliar a Megatron e ser submisso a um robô, porque era uma raça superior a nossa, e que ele fosse o rei da Terra. E só não conseguiu porque a gente tinha, né? Falar como se fosse real, né? E a gente tinha Optimus Prime, pô. Optimus Prime, foda. Certo? Então assim, velho, do mesmo jeito que vai ter gente que vai pensar a parada só pra o bem, vai ter gente que vai pensar pro mal também. E aqui eu não tô dando uma de Nostradamus, querendo prever as coisas. E também não tô sendo contra, né? Mas eu acho que vai ser um bagulho embaçado futuramente. Vai ser muito embaçado. Vamos voltar aí pro Hugão aí. E segundo Bill Gates, os próximos são os professores, os médicos, claro, os juízes. Claro. Então tudo, cara, que a gente considerava porque assim, esse é o marco, né? Até então, o que a gente viu na história da humanidade? Trabalhos braçais sendo substituídos por máquinas, né? Então havia uma tecnologia e isso sempre foi montado, né? Sei lá, você tinha um sapateiro, o sapateiro ia lá, cortava o couro, fazia o couro, dobrava, pregava, pintava, lixava, colocava solo, cadarço, e aí vem uma máquina que ela agora faz todo o processo, mas perceba que houve alguém para criar a máquina e precisa de alguém na linha de produção. Ainda isso aí a gente está falando de feudalismo, da passagem do feudalismo para a modernidade, né, que chama, que era quando o trabalho era completamente artesanal, certo? E aí depois começou a ser um processo feito em massa. Então quer dizer, eu realmente acredito que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos uma revolução, uma das grandes revoluções que a humanidade pode perceber. Que para pensar, as pessoas que viveram para ver a Revolução Industrial, elas tinham ciência que era um grande salto para a humanidade. As pessoas que viram a Revolução Francesa também tinham noção de que era um grande salto para a humanidade. E aí, independente da teoria da Terra ser plana ou redonda, de você acreditar se o homem não foi para a Lua, mas cara, a gente está vendo aí uma das grandes revoluções do ser humano. O telescópio James Webb tá trazendo pra gente novas formas de enxergar o universo. Elon Musk já fez foguete da ré. As pessoas, não pensem vocês, as pessoas já pensam sim em povoar Marte. As pessoas já fazem turismo espacial. Então quer dizer, estamos diante de uma das grandes revoluções que a raça humana vai presenciar. Estamos diante disso. E eu digo mais, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo isso vai ficar para trás a partir do momento que o homem de fato povoar outro planeta. Ou o homem povoar outro planeta e a humanidade ter na inteligência artificial e nas máquinas a substituição da mão de obra. Tenho certeza que nós estamos cada dia mais perto disso. Cada dia mais perto. Não sei se felizmente ou infelizmente. Ainda que tenha reduzido e cada dia que passa as máquinas tiram menos, né, vamos dizer, excluem mais pessoas do processo produtivo, mas você criava uma nova indústria. Então, você matou o sapateiro artesanal? Matou, mas você criou uma indústria de sapato que emprega milhares de pessoas dentro dessa planta. Sim.
Com a IA não acontece isso. Quem está sendo empregado pelo ChatGPT? Aquilo ali é um grande servidor, cara. Não tem milhares de pessoas ali dentro. A IA, ela tem um machine learning, que é esse aprendizado de máquina, ela vai aprendendo cada vez mais sozinha. E ela se torna esse organismo que não precisa do ser humano. Então, diferente de outras revoluções que a gente teve tecnológica e industrial, onde você mata uma parcela da população do emprego, né? Você aniquila, mas você, em consequência, cria outras. A gente está chegando a um ponto, cara, que o professor... ele está sendo descartável, o médico vai ser descartável, o juiz que ganha hoje 40, 50 mil reais, um concurso super difícil, eu já coloco em xeque. O que seria melhor? Uma inteligência artificial que, com base em todos os julgados, jurisprudências, manuais, normas e acesso a todos os históricos que já aconteceram no Brasil e dados de tudo que você pode imaginar, consegue interpretar a lei e dar o melhor julgamento em poucos segundos, ou um juiz que tem ideologia, que tem crenças, que pode ser subornado? Aí eu te pergunto, você, nessa situação, prefere ser julgado por quem? Por uma IA ou por um ser humano? Cara, eu acredito que essa brisa de juízes serem substituídos por IA, eu não sei se isso pode ocorrer, eu não sei se isso já existe, eu não sei se ele está falando isso com base já em alguma coisa que existe. Porque essa brisa eu acredito que ela não seria feita porque ela fere os interesses de outras pessoas, se é que eu posso dizer assim. Fere os interesses de talvez pessoas que tenham um maior poder aquisitivo, se é que eu posso dizer assim. Então, a gente sabe que a justiça é um pouco complicado e ela envolve interesses mútuos, né, de muitas esferas de poder. Mas eu acredito que em relação à justiça a IA não estaria tão presente, possa ser que eu me engane. Mas eu acredito que na parte da medicina e de professores, sim, a IA vai estar presente. Por mais que não seja IA, mas a gente já está vendo um movimento de migração, de transformação do ensino, falando de professores, justamente no fato de que antes as pessoas só obtinham conhecimento através do professor dentro de sala de aula. E hoje as pessoas já obtêm conhecimento através de aulas online, EAD. Tem gente que se forma na modalidade EAD. Então, o campo físico da escola já não é tão forte. Aí vem a questão da IA. Cara, por mais que um professor, e eu falo isso com propriedade porque eu sou professor, já dei aula. Cara, por mais que um professor ele possa sim ter uma gama de conhecimento muito grande, ele jamais vai se comparar a um IA. Ele talvez possa ter uma didática um pouco melhor, mas eu acredito que a IA com o tempo ela vai evoluindo a ponto de pegar nessa questão da didática também. Mas o fato é que o aluno hoje em dia, hoje é interessante falar desse tema, porque hoje eu estava dando aula e aí um aluno meu falou que uma aluna da sala ela era viciada no ChatGPT. Tudo que ela precisa da resposta ela vai no ChatGPT. E aí eu falei, pô, vocês não usam o Google mais? Cara, o Google está ultrapassado para os alunos. Os alunos me disseram, professor, a gente não usa o Google porque no Google você tem que botar a pergunta, aí você tem que procurar a resposta, certo? E o ChatGPT ele já te dá a resposta de cara. Então, para ver, o Google, o maior buscador do mundo, já está ficando ultrapassado perante um software que usa inteligência artificial. Então quer dizer, cara, e médicos então, médico nem se fala. Eu acho que algumas pessoas que dizem que não, a inteligência artificial não vai atrapalhar na medicina, vai ser só um consenso, um extra em relação ao médico e para melhorar o diagnóstico, cara, isso aí para mim são pessoas muito otimistas, porque
A IA, velho, a IA ela vai fazer cirurgias. Já existem cirurgias feitas por robôs que tem programação de IA e não erra, não falha. É um bagulho que conhece toda a estrutura do ser humano. Me diz, tu vai preferir ser operado por uma IA que você sabe que não erra, que vai fazer tudo, vai fazer todos os procedimentos corretamente? Ou você vai confiar num médico que possivelmente pode errar, sabe? A menos que o fator humano, o fator empatia, carisma ou outras coisas desse tipo entre na jogada. Mas, cara, pra mim o destino do médico tá traçado, velho. Vai acabar, com toda certeza. Com toda certeza. Vamos ver só mais uns minutinhos aqui do Hugo pra gente. Você prefere ser atendido hoje por um médico e às vezes o médico nem olhar na sua cara e ter erro de diagnóstico, não te atender bem, ou uma IA que vai analisar todo o seu histórico, vamos dizer assim, ser gentil com você? São coisas que o Bill Gates levantou, né? Que provavelmente o futuro se encaminha para isso. Com certeza. Então o ponto é, pessoal, que a gente está vivendo um tempo sem precedentes, que a gente não viveu isso, né? Ou seja, uma IA cria arte. Esses tempos aí, teve um concurso de arte e a IA fizeram uma inteligência artificial que desenvolveu uma obra de arte e submeteram nesse concurso sem contar que era uma IA. Adivinha quem ganhou o concurso? A IA. Julgado por seres humanos. A IA. Pô, pelo amor de Deus, velho. Não bota propaganda não, cara. Vou ter que pagar o negócio prêmio. Então, olha que loucura. A inteligência artificial criou uma arte disputando com outros seres humanos e no final das contas, quem ganhou foi a IA e ninguém sabia. Esse é o ponto que é levantado muito brevemente, que vira meme, né, naquele filme do... Não sei se é IA mesmo, né, do Will Smith e tal. Aí ele fala pra IA, né, cara, você nunca vai poder substituir a subjetividade humana, a gente compor uma música clássica, pintar uma obra de arte, não sei o que. Aí a IA vira pro Will Smith e fala assim, mas você pode fazer isso? Tipo, você é medíocre, você também não faz nada disso. Esse filme é muito bom, velho. O nome desse filme é Eu, Robô. Vou botar aqui. Eu, Robô. Diga-se de passagem. Tava vendo uns negócios do Copini aqui também. Mas vamos lá. Diga-se de passagem. Cadê? Eu, Robô. Filme muito top do Will Smith. 2004. Muito atual mesmo, Eu, Robô. Cara, assistam, velho. Assistam. Muito bom mesmo. E tudo que ele falou aí é realmente o que acontece no filme. A IA, o robô tira onda com ele e tal, não sei o que, mas você pode fazer isso e tal. E ele fica puto, velho. Ele olha pra cara do robô assim, seu filho da mãe. É um filme muito top, velho. Filmes que falam sobre essa questão de IA, de robótica. Cara, Eu, Robô, O Exterminador do Futuro. Temos aí também... Cara, eu tava fazendo um levantamento disso aí esses dias. Tem umas gamas de filme aí que falam sobre esse tema aí. Bem interessante, velho. Bem interessante mesmo. É uma questão que a gente vai ter que discutir nessa nova ética. O ponto eu acredito que a gente tá num caminho sem volta, tá? O que é um caminho sem volta? Cara, não adianta os designers ficar puto agora e, meu Deus, não usem o ChatGPT. Vão usar cada vez mais. Esqueça isso. O problema não é o usuário. Se vocês não discutirem o ponto central, que é o capitalismo, e nesse sistema que você não vale porra nenhuma, e nesse sistema que toda inovação só significa uma coisa: aumento de lucro e redução de custos. Só isso. Você é descartável. Você está trabalhando mais do que uma pessoa no período feudal.
Você tem noção disso? Que há estudos que indicam, comprovam que hoje um trabalhador médio, ele trabalha mais do que um trabalhador do período feudal. Isso não te assusta, irmão? Ah, Hugo, mas hoje eu tenho um iPhone. Tá, mas você continua sendo um animal de carga, trabalhando 12 horas por dia. Ah, mas eu tenho uma TV de LED. É exatamente, o capitalismo é exatamente isso. Ele permite que você se endivide para ter uma porra de uma televisão, enquanto você trabalha o dia inteiro para pagar ela. Exatamente isso. E as pessoas ficam felizes. Não, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para ler, para fazer arte, para apreciar, para ter ócio, para descansar, para ter lazer. Mas eu tenho meu iPhone. Eu tenho minha televisão, eu tenho meu carro. Tem coisa melhor do que isso? Você trabalhar igual um jumento para ter objetos? Esse é a síntese do capitalismo. Você trabalha igual um burro de carga para ter dinheiro para comprar coisas que você nem precisaria ter. Ó, pessoal, é nitidamente o Hugo continua com a mesma pegada, velho, de intelectualidade. Quase que eu caí numa escorregadela aqui, né? Lá ele. Mas ele é um cara muito inteligente, a visão dele sobre as coisas é muito boa. E realmente, enquanto o foco da questão for a IA, ao invés de ser o capitalismo, o sistema capitalista, não tem jeito, galera. E realmente o capitalismo é um sistema que veio para ficar, não tem outro, não vai sair, não vai acabar, só vai piorar. Só vai melhorar no sentido de que o capitalismo cada vez mais vai se desenvolver, vai buscar novas formas de lucro, vai buscar novas formas de produção de recursos, enfim, de obtenção de mecanismos de dominação, de poder, enfim, tarará, tudo que os grandes pensadores aí falaram aí ao longo da história. Mas é isso, não tem pra onde correr, é caminho sem volta mesmo, realmente, não tem pra onde correr. Eu vou deixar vocês no intervalozinho aí, vou dar uma pausa aí. Enquanto isso, vou tomar uma água, tudo é o tempo, também vou no banheiro. E aí, depois a gente volta falando um pouco sobre... Eu não sei nem como é que a gente consegue sair de um assunto desse e ir para outro, né? Mas eu acho importante falar sobre o assunto em questão, que é a questão dos vícios pornográficos. Ô pessoal, vai lá no canal do Hugo, vai lá dar uma moral pra ele lá no outro aplicativo aí. O nome do canal é Filosofia Infinita. Eu nem tô inscrito, na verdade, porque esse aqui é outro canal, certo? Mas aí vai dar uma moral lá pra ele, eu dei pelo menos um like aqui, certo? Show de bola, Hugo. Parabéns mesmo pelo conteúdo. Parabéns mesmo. Continua no mesmo segmento aí, que eu acredito que dá muito certo pra você aí, cara. Você é um cara muito inteligente, tem uma visão de mundo muito boa. E aí, o próximo tema é esse daqui, cara. Eu gostaria de falar sobre, e é dessa menina aqui que eu descobri esses dias, a Gabri Taof, né? Achei muito criativo o nome dela, Gabri Taof. E ela fala sobre como a pornografia vicia seu cérebro. Ela também tem uma página aí, né? Ela tem um site que é exclusivo para assinantes, tudo tal, que fala sobre a questão da pornografia, tudo, e as recaídas que existem quando a gente é viciado em pornografia. Falando um pouco sobre a minha vida em si, eu já fui viciado em pornografia. Acho que a grande maioria de nós homens, salvando algumas poucas exceções, mas a grande maioria de nós homens já foi viciado em pornografia ou ainda é viciado em pornografia. E cara, é um vício que vira e mexe, ele bate na minha porta. Principalmente pelo fato de que nós vivemos em uma sociedade, principalmente de mídias sociais, completamente sexualizada, completamente de visão de corpos, de sexualização de corpos, de mulheres, de homens, de criança, sabe? Infinidade de merda que a gente vê na internet. A gente vê
mulher de biquíni. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Ah, mulher de biquíni é ou não é pornografia? É ou não é a mostra do corpo? Cara, eu tenho minha opinião sobre. Homens também se mostrando. Às vezes as pessoas sexualizam crianças dançando músicas que tem caráter sexual e aí posta, sabe? É um monte de merda aí que a gente tá vendo aí em relação a isso aí. Eu realmente já fui viciado em pornografia, ainda me considero um cara viciado em pornografia, não me considero um ex-viciado. Por quê? Porque a luta é constante. Eu acredito que é a mesma metodologia que você usa no Alcoólicos Anônimos, é a metodologia que você tem que usar para a questão da pornografia. Por quê? Porque é um dia de cada vez e sempre em vigilância, certo? Você não viver um dia de cada vez, quer adiantar os passos, você vai recair e alguma hora ou outra você vai acabar vendo um vídeo. Você não vigiou seus próprios pensamentos ou você não controlou suas emoções, se deixou usar a pornografia como válvula de escape, ou às vezes você está passando ali na timeline e vê uma mulherzinha ali de biquíni e tal, você já começa a desejar. A energia sexual já vem com mais força, consequentemente, em alguma hora ou outra você vai escorregar. Então, assim, eu realmente me considero ainda um viciado, não me considero um ex-viciado, certo? É um vício que é bem difícil de lidar, porque tá em todo canto. Mas é isso aí, eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma pausa aí de uns 2-3 minutinhos, vou tomar água, vou deixar aqui aberta aí a live e daqui a pouco eu volto. Até aí a gente fala sobre a Gabrita.
Voltei. É nóis. Estamos quase batendo um tempozinho da live. Vamos ver um pouquinho da Gabrita. Vou dar um pouco os ares, né? Já comi paçoca. Tá falando sobre a questão da IA. Falar sobre um pouco uma questão da escravidão pornográfica, né? Escravidão que a gente vive hoje em dia. Eu falei em uma aula recentemente das formas de poderes político, econômico e ideológico. Mas eu acredito que os sexuais existe uma outra forma de poder, que são os poderes sexuais, ou seja, porque hoje o mercado do sexo ele é algo muito enraizado na nossa sociedade e ele também é algo muito dominante, certo? Que causa um processo de alienação, certo? E que também está ligado ao conceito de dominação, porque segundo Max Weber, caralho, citou, hein? Segundo Max Weber, só existe dominação quando existe legitimidade. Só existe dominação quando existe legitimidade, ou seja, quando as pessoas querem ser escravos, certo? Aceitam a opinião, a dominação, certo? E é um fato que a gente aceita ser dominado pelos instintos sexuais. A gente aceita que na nossa timeline passe 60 mulheres de biquíni. Você, mulher, aceita. E isso eu não tô falando da boca para fora, eu tô falando porque eu já vi muitas mulheres comprometidas que vão em perfil de ator famoso, de outros homens, e curte, chama de lindo, chama de gato, chama de não sei do que. Ah, mas eu nunca vou ter ele na minha vida, isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver, claro que tem a ver. Porque se fosse o contrário, com certeza teria a ver. Com certeza teria a ver. Então, quer dizer, existe uma dominância da política de corpos, uma sexualização dos corpos impressionante na nossa sociedade, e a gente às vezes não percebe, mas ainda bem que teve esse boom, essa leva de influências que vem falando sobre pornografia, sobre o mal que causa, a questão da masturbação, a questão da pornografia, o quanto isso baixa, enquanto isso prejudica a atenção, a energia sexual, a potência do homem, enfim, contexto cerebral para ambos, homens e mulheres. Então, enfim, que bom que teve esse boom sobre o assunto. Mas, cara, isso é completamente um meio de dominação. Isso é um meio de dominação. E é um meio de dominação legítimo. Por quê? Porque existe legitimidade. Existe legitimidade. As pessoas aceitam a política do sexo, certo? E o poder sexual, eu acredito que nas formas de poder se poderia colocar muito bem poderes sexuais. Por quê? Porque o sexo hoje é uma forma de poder. O contrato sexual a partir das relações pessoais, ele sim é uma forma de dominância. Se não fosse, aí agora eu vou teorizar muito mais. Se sexo não fosse uma forma de poder, porque o que qualifica o poder? O que qualifica o poder é você poder controlar algo ou alguma situação ou alguém. Então vamos lá. O que caracteriza? Se o sexo não fosse uma forma de poder, olha só, muitas relações hoje em dia não seriam mantidas só no sexo. Quer um exemplo?
Quantas pessoas você conhece que às vezes está com uma pessoa ou com outra, seja homem, seja mulher, só pelo sexo? Isso existe, muito tempo. Tem gente que fica por dinheiro com outros, se relaciona por dinheiro com outras. Não tô, como é que se diz, julgando ninguém. E isso é até uma flutuação, né? Porque o poder sexual ele também flutua pelo poder econômico, ou seja, a pessoa que, por exemplo, é do job, ela tem o poder econômico, né? Porque ela detém os meios e materiais para poder impor poder a outras pessoas. E ela também tem o poder sexual. O poder está na... Isso aí. Aí o que acontece? Quantas relações a gente não vê que às vezes se sustentam só pelo sexo? Tem muitos homens, talvez nem tanto nós homens, porque a relação, por exemplo, quando um de nós homens ele tem um amante, sendo casado, na minha visão, ele ama a esposa, mas o apetite sexual dele não está mais na esposa, na pessoa que constituiu família, está fora de casa. Então não é o poder sexual aí, ele já é pensado de outra forma. Mas também está englobado, né? Está lado a lado ali. Por quê? Porque o poder sexual é tão grande que faz o homem deixar na própria instituição familiar a mulher que ama os filhos para poder ir dar uma. Então o sexo é um poder. Tem um poder, certo? Ou eu estou errado? E quantas mulheres hoje em dia estão, as mulheres, se tiver alguma mulher assistindo, pode me falar. Quantas mulheres hoje em dia estão num relacionamento, se sustentam num relacionamento, às vezes só por dois motivos. Um deles, filhos, e o outro, sexo. Só. Às vezes a mulher nem... Eu acho que os únicos dois motivos. Econômico, eu acho que não sustenta muitas mulheres. Tirando o fato de situações de violência, né, doméstica, e aí já é outros 500, certo? Aí já é outro papo. Um papo muito mais sério, por sinal. Mas tem muitas mulheres que se sustentam, se mantêm em relacionamento com alguns homens, ou pelos filhos, porque tem medo da separação dos filhos, papapá, não sei o que, ou porque o sexo do cara é muito top. E isso, meu amigo, você pode, se você for mulher e você tiver uma opinião relacionada a isso, você pode me dizer depois. Ou se você conhece alguma amiga, você pode falar. E se você é homem, você conhece algum amigo que tem uma amante, cara, você só tá provando a minha teoria, né? Você só tá dando mais força para minha teoria. Mas enfim, vamos lá ver. Gabrita Off vai falar sobre como a pornografia acaba com o nosso cérebro, né? Eu ia falar com o nosso sexo. Acaba com o nosso sexo também. E para te explicar como o vício em pornografia sequestra sua motivação e torna de pouco em pouco uma versão piorada, mais pervertida e inibida de você mesmo. Sim. Vi muito vídeo, já vi muito podcast gringo, já vi muita informação, já vi muito método, mas o que eu li nesse livro aqui, um simples capítulo, me trouxe uma visão nova sobre o que é o vício em conteúdo adulto. E se você aí do outro lado da tela estiver disposto, eu vou compartilhar com você agora. O conteúdo de hoje está saindo graças a um outro vídeo que eu postei na minha comunidade fechada, o Gabrita On, em que eu vou falar sobre as minhas recaídas, como é o processo. Achei muito criativo, Gabrita Off e Gabrita On. Achei muito criativo. Inclusive, não sou assinante da comunidade dela, quem quiser assinar aí. Eu acho que é um conteúdo muito válido, porque eu acredito, das pessoas que eu vi falando sobre pornografia, eu acho que ela foi a única mulher jovem que teve coragem de falar sobre o processo de recaídas, né? E pelo contexto do vídeo dela, eu já vi esse vídeo, eu vi todo, na verdade. Eu acredito que ela é bem sincerona, eu acho que ela fala até as partes e normalmente uma pessoa não se abriria num canal de YouTube. Eu acredito que ela fala até sobre isso.
para recomeçar de novo. Como foi o meu método de contenção desse vício, como reconstruir a sua vida depois de se descobrir viciado, e todas essas coisas que são um pouco mais pessoais e que a plataforma não gosta que a gente fale por aqui. Esse vai ser um vídeo longo e talvez ele tenha alguns gatilhos específicos, eu já tô avisando porque eu vou falar de uma forma clara, o mais claro que o YouTube me permite, mais claro sem censura que isso, só na comunidade mesmo. Deixa esse vídeo rolando, pule para os capítulos que te interessar caso você esteja pensando em sair e, por favor, tente prestar atenção na lógica. Vamos lá então acender a nossa primeira vela. Ah não, mano. Oh, dude, that was a cool kill. A primeira coisa que você precisa entender é que ela é um pouco mais técnica, mas eu sei que se você prestar atenção vai dar certo. O seu cérebro é uma máquina de aprendizagem. Ele aprende tudo que você disponibiliza para ele. Ele é altamente treinável e o nosso cérebro é como se ele tivesse uma fome por ser ensinado algo novo. Quando você permite que ele tenha acesso a essa coisa nova, com uma regularidade frequente, ele vai estar aprendendo. É por isso que as redes sociais estão cada vez mais simples, para que você aprenda os mecanismos delas cada vez mais rápido. Porque isso é interessante mesmo, as redes sociais realmente estão mais simples. Eu me lembro que antes o Instagram, eu não sei se eu posso falar, né? Mas enfim, antes as redes sociais eram bem mais complexas, certo? Para fazer cadastro, tudo, para poder postar, tal. E hoje é muito simples, o algoritmo dos aplicativos também está muito refinado, então ele já pega uma coisa que você gosta e já fica mandando repetidamente para você, e às vezes você não precisa nem pedir. Às vezes você até se assusta com o fato de que o Google, às vezes ele interage tanto com você que ele sabe até o que você está pensando e manda como sugestão. Então pra você ver como o bagulho está avançado. E assim, em coisa de 15 dias usando o aplicativo, você já tá viciado nele. Esse conceito do cérebro que quer aprender, que é moldável, que se você vai lá e repete uma ação, um comportamento, uma atitude com ele dia após dia, você está ensinando ele, é um conceito muito complexo que eu tô apresentando da forma mais simplificada que eu posso aqui, que é a neuroplasticidade. Então, o seu cérebro tem fome por coisas novas e sistematizar em forma de caminhos neurais, o qual ele vai fortalecer com o uso. Isso quer dizer que se eu me habituo a fazer vídeos 4 vezes na semana, eu vou ficando cada vez melhor em fazer esses vídeos. Eu vou treinando o meu cérebro, eu treino ele a achar o ângulo melhor, a luz melhor. Como eu faço vídeos falando, ele vai fortalecer, por exemplo, o caminho da minha comunicação mais eficaz. O seu cérebro é uma máquina muito poderosa de aprendizagem. E assim como as representações geográficas, ele é mapeado. Existem áreas específicas do seu cérebro responsáveis por funções específicas. E essas áreas, elas estão sempre competindo entre si para ver quem vai ganhar mais energia. Claro, não energia literalmente, mas acho que vocês estão acompanhando, né? É como se o seu cérebro tivesse uma verba para redistribuir. E aí ele vai observando qual parte daquele mapa você mais estimula ele a usar. Só com essa informação, você já sabe onde a gente vai chegar falando em vício em pornografia. Mas segura aí porque a gente vai acender a segunda vela. Se o cérebro é plástico, se ele está sempre se moldando, se ele está sempre treinável para algo novo, a pornografia acompanha isso. A pornografia é dinâmica. A putaria que a gente vê hoje em dia não é a mesma putaria que os nossos bisavós consumiam. Sempre existiu, mas ela vai mudando, ela vai se adequando de acordo com o telespectador. Isso, pessoal, é realmente verdade. Porque antes a minha noção de pornografia era o quê? Eu não sei se é da época de vocês, mas antes a grande maioria de nós homens a gente tinha um calendáriozinho, certo? Que tinha uma foto de uma mulher nua na frente e atrás tinha os dias da semana, do mês, um calendário, certo? E a minha visão também sobre pornografia era muito da revista Playboy. Tipo, o grande boom de pornografia da época era você ter uma Playboy em casa, você ver imagens estáticas. Só de você ver imagens estáticas, isso já não tinha uma relação com a relação sexual em si, porque não tinha movimento, não tinha movimentação, não tinha todo o processo em si, visualmente falando, certo? Então, a dinâmica que eu tenho noção de pornografia, né, de sexualidade na minha parte mais jovem,
era aqueles posters em oficina mecânica, revista Playboy, esses calendáriozinhos que eu tô falando, entendeu? Era o máximo de pornografia que a gente tinha. E olha que site pornô existe desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, assim, tipo, era moderna da putaria, certo? Então, quer dizer, antes existia a questão do... Eu acho que o máximo que a gente tinha antes de amostra sexual é o que a gente chama de pornô chanchada, que foi um movimento cinematográfico brasileiro que fazia o quê? Eram vídeos onde tinha certa nudez, certo? Certas partes explícitas, mas não tinha o ato sexual em si, né? Até que começou a surgir o maldito, né? Eu acho que todo mundo aqui que tem mais de... Se tiver alguém assistindo que tem 30 anos, até que surgiu o maldito do chamado Cine Privé, acho que era na Band, o Cine Privé. Cara, o Cine Privé foi o grande estopim, né, da pornografia na televisão. Eu acho que marcou uma geração aí de homens, né, que hoje tem problemas com pornografia. Fez parte da minha geração também. Eu me lembro de algumas vezes assistir Cine Privé, mas quer dizer, hoje a gente colhe os efeitos negativos de uma sexualidade, de uma sociedade sexual muito latente, muito persistente, né? Acho que é muito isso aí. Vamos voltar para Gabrita Off. Tudo que é modificado nela é para que ela seja mais consumida, afinal é um produto. E produtos que estão ligados a prazer acompanham a nossa forma de prazer. Eu vou te dar um exemplo. Pensa na bolacha passatempo. O seu avô ou a sua avó... Bolacha muito boa, por sinal. Devia achar a bolacha passatempo demais. Se você apresentasse isso como um doce para ele, seria extraordinário. Requintado, delicioso, você consegue lá no mercado comprar, armazenar, tudo ótimo. Hoje em dia, para uma pessoa que é verdadeiramente viciada em doce, a bolacha passatempo não faz nem cosquinha. Ou seja, o mercado de prazer acompanha a mudança do prazer. O que ela tá dizendo aí, pessoal, basicamente é o seguinte, é que ela vai falar isso no vídeo, mas a partir do momento que você consome pornografia em excesso, chega um momento que, pelo fato do seu cérebro, por esse processo da neuroplasticidade, seu cérebro sempre querer mais e aprender coisas novas, coisas melhores, coisas diferentes, vai chegar um momento onde os vídeos simples de pornografia que você via, eles já não vão mais te dar prazer como antes. É a mesma lógica de... Eu não sei se tem alguém aí que já usou aquela ervinha, o orégano, né? Que a gente chama. Mas é a mesma questão. Chega um momento... E isso eu não estou falando por ganho de causa, não. Estou falando por relato de pessoas que eu conheço. Chega um momento onde a brisa não bate mais do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu corpo já está acostumado, o seu cérebro já está acostumado com a sensação de antes. Então, a brisa já não é mais a mesma. Eu acredito que isso também acontece com o álcool, certo? Por que tem pessoas que têm uma resistência muito grande ao álcool e bebem e não caem, não sente ressaca ou aguenta beber horas e horas? Por quê? Porque chega um momento onde não só o corpo, os órgãos, mas também o próprio cérebro, e a gente já observa como o ser humano é uma máquina foda, né, adaptativa. Chega um momento onde o cérebro da pessoa que é alcoólatra, que bebe muito, ele já não tá nem aí, porque pra chegar ao ponto da pessoa cair de bêbado, não, você tem que tomar muita cachaça, você tem que tomar muita cerveja, você tem que encher o mel mesmo. E aí é a mesma questão da pornografia. Chega um momento onde os vídeos simples que você assistia, eles não te dão mais prazer. E aí você começa a consumir mais, e mais,
e mais, e aí chega um nível onde você está consumindo o tipo de conteúdo mais deplorável que você pode pensar. Eu não cheguei em níveis deploráveis, mas eu cheguei em níveis realmente de meu cérebro já estar tão acostumado que eu tive que buscar outras coisas. E aí, isso é um relato pessoal meu. Não só outras coisas, mas em grandes quantidades. Então eu me lembro, isso no tempo da faculdade a gente tinha um grupo de amigos, e a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde um amigo nosso, ele era muito viciado em vídeos pornôs, e ele recebia, tipo, desse grupo do Brasil todo, ele recebia, sei lá, 50, 60 vídeos por dia. E aí ele mandava no grupo da gente, da resenha, da República e tal. Cara, já teve vezes de em 8 dias, eu vou falar da minha realidade, mas aí todo mundo ali daquela época consumiu muito. Chegou num período de 8 dias, eu consumi tipo 672 vídeos, velho. E eu me lembro claramente desse número porque foi um número marcante pra mim. E toda vez que eu lembro desse episódio, eu lembro do quanto a pornografia me fez mal, me faz alguém pior, né? Ou não é que ele me faz alguém pior, mas ele desperta em mim a minha pior versão. É melhor assim. E, cara, é um bagulho embaçado, velho. É um bagulho embaçado mesmo. Eu comi tanta bolacha passatempo que agora ela é simples e o que eu quero mesmo é um pote de 2 litros de sorvete com calda de chocolate e ganache. Mesma coisa com a indústria pornô. No começo desse pornô audiovisual distribuído em massa, que foi mais ou menos uns 60 anos atrás, o termo hardcore e softcore tinha um significado completamente diferente de hoje. O pornô hardcore era um pornô explícito. Não tinha muita arte, não tinha muito esconder o jogo, você mostrava os caras ali fazendo o que eles estavam fazendo. Era como abrir a janela e ver os seus vizinhos transando. Já o softcore era aquele famoso pornô que a gente não entende muito bem, de mulheres nuas em poses artísticas pensando nos seus amores e fingindo que estão brincando de Alok. Você não conseguia ver muita coisa, mas era um tom meio romântico, onírico, sonhador. A famosa Emanuele e todas as suas ramificações por aí. Hoje em dia, a pornografia hardcore é vinculada a fetiches extremos que envolvem violência e humilhação na maioria das vezes. Além de, é claro, tabu, mas depois eu vou falar bem sobre tabus. E o que é a monografia softcore? Isso aí, pessoal, essa questão de extremos, tal, hardcore, acho que ela também tá muito ligada a, eu não sei se eu tô sendo preconceituoso, mas tem uma vertente do sexo que se chama BDSM, que acho que é brutal domination, sadismo e masoquismo. Acho que é isso. É alguma coisa assim, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar pra ver. BDSM. É bondage, disciplina, sadismo e masoquismo. É a sigla que domina um conjunto de práticas de estimulação sexual consensuais envolvendo algumas coisas aí, certo? Assim, eu não sei se eu tô sendo preconceituoso, galera, quando eu falo em relação a isso. Mas, cara, hoje o pornô hardcore ele tá inteiramente ligado com práticas que vão de um processo de degradação da dignidade da pessoa humana, certo? Que vai para um nível completamente deep web da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. E assim, cara, e detalhe, tem gente que consome, eu já vi alguns vídeos naquela época, onde, como eu falei, na República a galera, todo mundo jovem, tudo consumia muito.
no grupo dos amigos. E cara, era realmente um bagulho muito sinistro. Hoje em dia, quando a gente tá com a cabeça safe, hoje quando não é mais algo da nossa realidade, e quando a gente tá bem com a gente mesmo, sabe? Quando a gente tá em processo de superar vícios, cara, tu olha assim para as coisas que tu via em excesso e as coisas hardcore, você disse, mano, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Primeiro que assim, o padrão de mulher do vídeo pornô, cara, não é um padrão real não, meu parceiro. Mulher tem estria, mulher tem celulite, mulher... Cara, uma mulher real, cara, tá bem distante, por mais que ela tenha um corpão, mas ela tá bem distante de uma mulher de vídeo pornô, porra. Pelo amor de Deus, tenha essa paciência. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo Paula Oliveira. Paula Oliveira é uma mulher linda, maravilhosa, simpática, mas assim, ela mesma, pela maturidade dela, ela já deixou de... Eu vi uma reportagem, alguma coisa, ela não usa mais maquiagem, abre mão de Photoshop, mostra celulite, cara, aí você vai ter coragem de dizer que a mulher daquela não é bonita, que não é corpão, que não é um tipo de mulher atraente? Claro que é uma mulher atraente. Ela, Letícia Spiller, que é uma outra mulher muito bonita, a Bela Campos, a Erika Januza, a Cris Viana, aí já tô citando, né? Enfim, mulheres bonitas. Mas cara, são padrões de mulheres que estão totalmente diferentes do pornô, cara. Totalmente diferente do pornô. A relação sexual que existe no pornô só existe no pornô. No pornô. Não vem uma mulher me dizer, tudo bem, tem gosto pra tudo, não tô criticando o pessoal que faz BDSM, sadismo, masoquismo. Inclusive, eu já até li um livro sobre, de um autor chamado... eu não sei, eu esqueci. Henry Miller, Trópico de Capricórnio. É um livro muito bom, tem muita putaria e tal. É um livro que eu mesclava muito entre achar engraçado e depois achar meio paia. Falar a verdade, entre esses livros assim que tem um caráter um pouquinho mais sexual, eu gosto de um livro do Gabriel Garcia Marques que chama Memórias de Minhas Putas Tristes. Muito bom, livro ótimo, perfeito. Conta não só a história de putaria, mas é um vídeo relacionado ao contexto de amor, amar na velhice. É um livro muito bom mesmo. Mas enfim, cara, eu não tô criticando ninguém, mas poxa, me fugiu ali de raciocínio. Mas enfim, eu já li esses livros, tá? Não tô criticando, mas é uma parada e só existe no pornô, entendeu? Só existe no pornô. Voltei ao raciocínio. Não venha, tudo bem, tem gosto pra tudo. Não venha uma mulher me dizer que gosta de tomar um soco na costela, velho. Pelo amor de Deus, véio. É sério isso aí? Uma enforcada, tipo, uma enforcada não, mas até uma mão no pescoço, tal, às vezes dependendo da intensidade do sexo, eu até relevo, coloco como normal. Mas pô, soco na costela, velho. Tem mulher que gosta de ter um soco na costela, tomar um soco na costela. É sério isso? Cara, as pessoas ficam devaneando 50 tons de cinza. Mano, eu quero ver. Mete o chicote na tua mulher aí pra ver se ela gosta. Mete o chicote. Ou se não, deixa ela meter o chicote em você lá, ele, pra ver se você acha bacana. Mas vamos lá, vamos voltar pra Gabrita Off. Gabrita Off. Pera aí, viu? Então, é essa que tá em absolutamente todo lugar. Que tá nas músicas que a gente consome, que tá nas cenas desnecessárias de sexo nos filmes e séries que a gente consome. Sim, isso é realmente importante de ser falado. A gente tem esse sexo soft, né? Letras de música, cara, eu adoro o trap brasileiro. Tem músicas que eu realmente escuto, gosto pra caramba. Mas, cara, o trap brasileiro, pô, já passou do momento de parar de falar de sexo, velho. Pelo amor de Deus.
Aí agora pode aparecer alguém dizendo: ah, mas o 50 Cent, o Eminem, o Neo, o Ludacris fala de sexo nas letras. O Chris Brown fala de sexo nas letras. Cara, pode até ser, velho. Mas na moral, 2 pontos. Primeiro, com todo respeito a ele, só um exemplo. Cara, Felipe Ret não é Chris Brown. Felipe Ret não é 50 Cent. Mas tem um Grand Canyon, tem um abismo de diferença. Eu ainda não vou nem citar o Felipe Ret, porque eu ainda gosto de umas músicas do Felipe Ret. Mas tipo, MC Pose, acho que é Pose, é o cara que tem uma voz muito grossa. Cara, como é que é o nome dele, velho? Eu esqueci o nome dele. Enfim, beleza. Aquele cara lá, cara, como é que é o nome dele pra não ser injusto, velho? MC... Não, PH eu gosto, que é o MC PH. E olha que o PH ainda tem umas músicas também, viu? Que pelo amor de Deus, o PH é o chefe no cão. Mas como é que é o nome do cara, velho? Ah, mano. Não sei, Matuê já gostei muito. Matuê pra mim se perdeu no papel. Com todo respeito ao Matuê, gosto do Matuê pra caramba. Tem muita música boa. Ele tem uma música Tô me empenhando há um tempo. Esse é só o momento de fazer meu corre virar. De peça em peça eu já fazia virar. Massa, top, tem uma história do caramba. Enfim, mas acho que o Matuê se perdeu no papel. O Orochi também, acho que se perdeu no papel. Felipe Ret, ainda gosto do Felipe Ret. Pose do Rodo, escuto pouco. Cara, MC, como é o nome do cara, velho? Não sei o que, chefe. MD Chefe. Cara, não curto o cara. Com todo respeito a ele. E ele também não precisa, pelo pouco do que eu conheço do caráter dele, assim, ele é um cara muito decidido, ele é um cara muito focado. Eu vi pequeno trecho da entrevista dele com o Felipe Gentili. O Felipe Gentili oferecendo uma grana para ele, aí ele sacou a grana de uma bolsa e disse: cara, eu não preciso da sua grana. Então, o MD Chef, ele não precisa da minha opinião. Ele não tá nem aí pra minha opinião. Se alguém tiver vendo isso aí e for falar com o MD Chef, eu tenho certeza absoluta que o MD Chef vai cagar e andar pra minha opinião. Por quê? Porque ele não precisa da minha opinião pra isso. Ele vai continuar respirando. E eu também não preciso da opinião dele. Somos de mundos completamente diferentes. Mas assim, e também não tô criticando ele. Eu tô falando que assim, não curto o estilo que ele canta. E ele tá muito longe de ser um 50 Cent, cara. Com todo respeito, tem um abismo de diferença. Um cara que eu curto hoje em dia no trap brasileiro, mesmo fugindo um pouco do tema aqui, mas tem um cara que eu curto, é esse cara aqui, ó, De La Cruz. Cara, não, De La Cruz. Cara, esse cara é top, mano. Esse irmão é foda. Esse cara canta bem. Esse cara, a voz é top. As músicas do cara tem uma vibe muito maneira. Ele tá mesclando os poucos trabalhos que eu ainda vejo dele, porque eu não tô muito ligado mais no trap. Mas o mano tá mesclando samba, às vezes nas músicas dele, uma pegada soul, uma pegada MPB, canta bem, as letras são bacanas, a vibe do cara é da hora. Então assim, na moral, se é pra pagar pau pra alguém, paga o pau pro De La Cruz, velho. O cara é foda. Ainda pago o pau pro Felipe Ret ainda. É um cara de gente boa da porra, musicalmente falando. Não tenho nada contra o MD Chef, mas o som e a vibe não me agrada.
Mas isso que, voltando pra Gabrita, isso que ela falou realmente é uma realidade. A gente vê sexo nas músicas, a gente vê sexo nos filmes, a gente vê sexo em qualquer lugar. Obviamente, isso, se a gente for falar da realidade nua e crua, obviamente isso tem que ser relatado em filmes e em letras, porque é uma coisa cotidiana, normal e natural do ser humano, o sexo. Mas cara, hoje em dia tá demais, velho. Hoje em dia tá passando do ponto, mano. Na propaganda que nem tenta mais esconder que eles não estão vendendo só o produto, eles estão vendendo sexo. A pornificação da nossa cultura atual. E aqui eu não tô falando com moralismo, eu não tô falando que nós estamos degenerados e perdidos, eu tô atestando um fato. Você pode ver isso nas coisas que você consome. Isso é interessante também, isso me lembrou um podcast, vou até colocar aqui, da Angela Borges. A Angela Borges, ela fez uma declaração num podcast que ela falou o seguinte. Esse podcast aqui, se eu não me engano, é do Monstercast. Ela criticou algumas meninas. Não tava mostrando. Pronto, esse aqui. Aqui, ó. No Monstercast. Angela Borges desabafa degradação ao esporte. Algumas meninas que vendem conteúdo e fazem OnlyFans, né? Angela Borges, que é uma atleta wellness do fisiculturismo, uma das grandes campeãs, né? Ela e agora a Franciele Matos, máquina, a Ferrari humana. Eu acompanho um pouco do mundo da maromba. A Franciele, baita atleta, a Ângela também. Mas a Ângela criticou a postura de alguns atletas ou pseudo-atletas que vendem conteúdo adulto e sexualizam a sua imagem e sexualizam consequentemente a imagem do esporte, da musculação. E o quanto isso faz mal pro esporte. Porque assim, poxa, você vê mulher de biquíni, tudo bem, você vê homem também fazendo umas merda aí também. Mas cara, querendo ou não, pelo mercado sexual ser muito voltado ao patriarcalismo, ao machismo, é muito voltado para os homens, né? E consequentemente vem questão heterossexual, mulheres. Cara, você vê mulher sexualizando, vendendo suplemento. Não tenho nada contra você vender o seu pack do pezinho, o seu pack de imagens. Não tem problema nenhum. Em épocas antigas aí já até assinei de umas minas. Hoje, graças a Deus, e eu não tô falando evangelicamente nem moralmente falando, porque eu não sou evangélico, não ando em igrejas e também não sou católico. Também não sou bandista. Também não sigo religião nenhuma. Minha religião é Cristo, certo? Mas assim, cara, não tenho nada contra você fazer seu conteúdo, mas não leve essa vertente para outros fatores da sua vida. Tipo, não tem, na minha cabeça, não tem sentido nenhum. Vamos citar aqui Rebeca Andrade, atleta olímpica, quase não sai, vender pack de nudez. Não tem sentido na minha cabeça. Não tem sentido. Se tiver sentido pra alguém, beleza. Mas na minha cabeça não tem. Na minha cabeça não tem. Na minha mente não tem. Então quer dizer, é isso que a Angela Borges falou e esse processo de sexualização das coisas está em todo lugar. Se alguém quiser ir dar uma olhadinha lá no Monstercast, do grande Superman, e eu não sei quem é o cara que tá com o Superman, eu sempre esqueço o nome dele, velho. Mas quem quiser dar uma olhadinha no Monstercast, é um baita podcast, velho. Só leva a gente da nata do esporte que entende muito, muito mesmo. Mas aí vamos só ver a Gabrita acender a terceira vela aí e a gente encerra. Você vai ver que existe uma pornificação das coisas. Analisamos tanto isso que o Emanuele de hoje, que era uma coisa muito chocante e transgressora, é uma cena de uma série adolescente da Netflix. Só que o que os produtores de conteúdo e todo mundo que lucra com isso, inclusive alguns movimentos ideológicos, defendem que isso é, na verdade, a quebra de barreiras moralistas, que nós estamos finalmente explorando a nossa sexualidade, sem igreja no meio, sem moral, sem tabu. Na verdade, não.
Mas a gente vai acender uma outra vela pra falar sobre isso. Isso daqui tá parecendo missa, mas beleza. Embora eles queiram te vender uma coisa heróica nisso tudo, é só capitalismo. Capitalismo do prazer, capitalismo do vício. A indústria só avança nesses conteúdos cada vez mais porque eles precisam quebrar a tolerância que gerações inteiras consumindo isso por anos e anos criam. E para isso talvez eu vá ter que explicar um pouquinho sobre a fisiologia de um vício. Entenda o seguinte, todo estímulo viciante, ele vai começar a criar uma tolerância no organismo. É como se a gente tivesse um mecanismo de defesa. Vamos voltar para a bolacha passatempo. Imagine que você gostou muito, ela é muito gostosa e aí você quer comer uma por dia. De repente você tá comendo 6 por dia. De repente você tá comendo um pacote por dia. Depois de um mês comendo um pacote por dia, você sente que não tá sendo suficiente. Talvez você vai ter que misturar passatempo com um pouquinho de sorvete. Até que você começa a querer comer outras bolachas. Isso é um mecanismo de tolerância. O abuso de um produto, de uma experiência, de um comportamento gera uma habituação do seu sistema a isso. Só que você precisa então dar boosts mais intensos para conseguir liberar essa moedinha do prazer. E aqui eu vou deixar o primeiro traço para você que está vendo esse vídeo e talvez não saiba se pode ser considerado não viciado, refletir sobre. Você consome tanto esse tipo de material que você já está criando tolerância a ele, que não adianta mais ir lá e ver o que você sempre viu. Você tem que ir atrás do novo, do mais intenso, do mais pesado, do mais longo, do mais imersivo. Realmente esse é o princípio dessa indústria. Mais sites, mais conteúdos, acesso mais facilitado, vídeos mais longos, mais pessoas nesses vídeos fazendo mais coisas estranhas. É o mais tentando combater a tolerância que a gente está criando, já que nós estamos consumindo isso às vezes durante nossa adolescência e vida adulta inteira. Então nada de heróico, nada de transgressor, nada de quebrar as barreiras. Não, é só uma indústria tentando fazer você ficar cada vez mais viciado. O segredo é fazer esse caminho parecer legal, fazer ele parecer divertido. A gente vai respeitando o nosso próprio cérebro e treinando ele a uma coisa. Só que isso vale uma vela. Agora eu vou... Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui. Mas assim, sigam lá a Gabrita, certo? Vou fazer aqui uma propaganda aqui no vídeo dela, no canal dela, Gabrita Off, certo? Tem muito vídeo interessante, principalmente para o público feminino, mas no geral em si. É um canal muito bom, a mina tem conteúdo, ela fala muito bem sobre o tema e de uma forma muito clara, muito explícita também. Grande mérito para ela. A comunidade dela deve ser um bagulho muito bacana, o tal de Gabrita On. Muito criativo, Gabrita, show de bola. E é isso aí, galera, mas... Cara, resumindo as coisas de hoje, eu realmente acredito que, falando sobre IA, eu realmente acredito que a IA é uma ferramenta que vai ajudar o ser humano. Ela veio com essa intenção, mas é um caminho sem volta e vai haver consequências para o uso da IA. E tanto eu quanto você aí do lado estejamos preparados, porque quando as consequências vierem, serão cruéis. Serão cruéis. E sobre pornografia, admita, se você tem esse vício, admita o vício. Se liberte do vício, busque outros caminhos alternativos ao vício. Porque quanto mais o seu foco for o desperdício dessa energia que você desperdiça no contato com a pornografia, mais distante você estará da sua melhor versão. E isso eu falo não só do contato visual, porque isso prejudica a forma como você vê o sexo, a forma como o seu prazer vai ser afetado, porque às vezes vai ser afetado no fato de que você vai ter mais prazer vendo do que no ato em si. Tem essa consequência. Também o fato da masturbação em si, se o espermatozoide
Ele é uma energia tão grande que ele gera uma vida em contato com outra pessoa, com um óvulo feminino. Então quer dizer, você está pegando uma energia que gera vida e jogando na pia do banheiro. Você está desperdiçando energia vital. Você está desperdiçando uma energia que você poderia estar usando transmutando e usando para outra coisa. E eu falo não só você, mas eu falo eu também, porque é um aprendizado para mim também. Então quer dizer, tenha ciência do vício, busque se libertar do vício, e se libertando do vício, ou pelo menos lutando contra, veja a sua melhor versão nascer. E é isso aí, velho. A live foi mais longa hoje, mas foram temas muito bons. É tipo mesa de bar, né? A gente consegue falar sobre 2 assuntos completamente diversos, completamente diferentes um do outro. Mas isso só mostra que a gente tem bagagem para poder falar, né, pai? A gente tem conhecimento aí na ponta da língua. É nóis. Isso aí, galera. Obrigadão. Mais uma live aí pra conta. Tamo junto. Você que tá assistindo agora ao vivão, ou você que está assistindo depois, é nóis. Valeu, obrigado aí pelo carinho. Obrigado por ter assistido até aqui. E amanhã temos mais live sobre qualquer outro tema aleatório mais interessante aí pra gente crescer como ser humano. Valeu, é nóis. Tamo junto.